Então, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Hoje, 19 de janeiro de 2024. Sempre informando que esse estudo ele é transmitido ao vivo, aquelas pessoas que às vezes têm acesso a esse vídeo dos canais de YouTube, que às vezes a pessoa pesquisando encontra. Se elas quiserem participar do estudo, é só entrar no nosso site, que está ali, www.senhor.org.br. Lá estará todos os caminhos para os procedimentos que ela deve fazer para receber o link. E também informamos que nesse site você encontrará não só o estudo do livro dos Espíritos, mas também da Revista Espírita e outros estudos da casa, né? Também a pessoa pode acessar lá pelo canal nosso do YouTube. Então, hoje nós estamos no nosso estudo 38, estamos terminando a terceira parte do Livro dos Espíritos, né? Dando continuidade ao estudo da semana passada. Então, hoje, nosso estudo, nós vamos encerrando aí essa parte da terceira parte do Livro dos Espíritos, né? Os caracteres do homem de bem. Bem interessante esse tema, que nós estávamos debatendo bastante, falamos bastante na semana passada, dando continuidade, agora vai falar sobre os caracteres, né? 918, Kardec pergunta. Olha que pergunta bem interessante, né? Por que indícios você pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. E quando antecipadamente compreende a vida espiritual. E aí o Kardec faz um comentário sobre a resposta, né? Bem interessante. Verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Sem interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivo para dele se queixar. Enfim, se fez aos outros o que desejaria que lhe fizesse. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário, é benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Se Deus lhe otorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito de que ele cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece, por saber que Deus, que lhes deu, também lhes pode retirar. Se sobre a sua dependência a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhe levantar o moral, e não para os esmagar com seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros.
e se lembra dessas palavras do Cristo. Atire, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Respeita, enfim, em seus semelhantes, todos os direitos que a lei da natureza lhes concede, como quer que os meus direitos lhes sejam respeitados. Olha aí, gente. É bastante, vamos dizer assim, exige bastante dedicação, bastante tempo, né, gente? Estamos longe ainda de alcançar isso. E ele faz aí, dando continuidade a esse tópico para encerrar esse capítulo, conhecimento de si mesmo. Aí o Kardec pergunta, 919, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Eu acho bem bacana essa sequência dessa pergunta, viu? Um sábio da antiguidade vô-lo disse, conheça-te a ti mesmo. Mas aí o Kardec não fica contente com a pergunta, né? Porque parece muito simplório, né? E aí ele pergunta, faz uma pergunta A. Concebemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Olha a resposta do Espírito. Fazei o que eu fazia quando vim na Terra. Olha, gente, isso aqui serve para nós, hein? Isso aqui é uma coisa bem prática mesmo, que eu acredito que nós deveríamos adotar mesmo como regra, né? Ao fim do dia, interrogava minha consciência. Passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem. Grande força adquiria para se aperfeiçoar. Porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirige, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Sobre se fizesse alguma coisa que, feita por outro, censuraríeis. Sobre se obrasse alguma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, teria que temer olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudesse ser obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. As respostas vos darão
o descanso para a vossa consciência? Ou a indicação de um mal que precise ser curado? O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si mesmo só há dignidade. Isso é muito real, mas tendo meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiveres indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquire como a qualificaríeis ser praticada por outra pessoa. Se a censurais no outro, não na podereis ter por legítima, quando fordes o seu autor. Pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porque quanto estes nenhum interesse têm em mascarar a verdade. E Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertido com mais fraqueza do que faria um amigo. Perscrute, conseguintemente, a sua consciência. Aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de estipar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. De balanço no seu dia moral, para, a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros. E eu vos asseguro que a conta desses será mais avultada que a daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garante o repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objetivo de todos os vossos desejos? Ao fim de que vos suportar fadigas e privações temporais? Pois bem, e é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá esse outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto que desejamos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso, foi que primeiro chamamos vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com esse objetivo é que ditamos
o livro dos Espíritos. Santo Agostinho. Tá aí, gente, olha, eu acho que isso aí deve ser copiado e praticado, né? A gente, muito importante isso aqui. E aí o Kardec faz o comentário dele, né? Sobre esse tema. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que a suspeitemos, unicamente por não perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que uma máxima que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Aquela exige respostas categóricas por um sim ou não, que não abre lugar para qualquer alternativa e que não outros tantos argumentos pessoais. E pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma de bem ou mal de que existe em nós. Olha aí, gente, aí nós encerramos aquela terceira parte, que são as questões morais, né, do Livro dos Espíritos. Eu acho que essa última parte, esse último capítulo, principalmente ali, ele todo é importante, o capítulo inteiro, mas aquela última parte ali, ele deve ser estudado ali, que nós devemos praticar esses ensinamentos, né? E nessa quarta parte, última parte do Livro do Espírito, né? Agora vamos entrar já das esperanças e consolações. Capítulo 1, das penas e gozos terrestres. Capítulo 2, das penas e gozos futuros. Nós vamos ver aqui agora um pouquinho, né? Que é um capítulo um pouquinho longo, mas já estamos entrando nessa parte final do Livro dos Espíritos, né? Então, capítulo 1. Aí vem das penas e gozos terrestres, que é a felicidade, infelicidades relativas, perda dos entes queridos, decepções, ingratidão, afeições destruídas, uniões antipáticas, temor da morte, desgosto da vida e suicídio. Isso nós vamos ver nesse capítulo 1 da quarta parte, né? Que é das penas e gozos terrestres. Então, na questão 920, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. 921. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Enquanto isso se não verifica, pode conseguir uma felicidade relativa? O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, há muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande ter a sua existência grosseira. Aí o Kardec faz um comentário. Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê a vida corporal mais do que uma estação temporária. Uma como parada momentânea em péssima hospedaria. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para compreendê-lo. Já nessa vida, somos punidos pelas infrações que cometemos
das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Desviando-nos deste, enveredamos por outro mal, e de consequência em consequência, caímos na desgraça. Tá aí, né, gente? 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Aí o Kardec pergunta: haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? A resposta também é bem clara, né? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e fé no futuro. Veja bem, que aqui eu acho interessante essa resposta, porque ele fala o necessário, porque para uma pessoa o necessário pode ser uma quantidade grande, outro não, né? Outro apenas o mínimo possível, né? Então por isso que ele fala do necessário, né? Mas é muito relativo a cada um também, né? 923. Olha aí, por isso que o Kardec continua perguntando, ó. O que para um é supérfluo não representará para outro o necessário? E, reciprocamente, de acordo com as posições respectivas? Bem aquilo que eu estava comentando ali, né? Sim, a resposta. Conforme vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e as vossas ridículas extravagâncias. A que o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Não há dúvida de que aquele que tinha 50 mil libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10 mil, se considera muito desgraçado por não poder fazer a mesma figura, conservar o que chama sua posição, de cavalos, lacaios, satisfazer todas as paixões, etc. Acredita que lhe falta o necessário, mas, francamente, acha que seja digno de lástima? Quando ao seu lado muitos há, morrendo de fome e frio, sem abrigo onde repousem a cabeça? O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Nove dois quatro. Há males que independem da maneira de proceder do homem e que atinge mesmo os mais justos. Nenhum meio terá eles de os evitar? Deve resignar-se a sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado a ouvir a consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se eu fizer o que é preciso para obtê-lo. Interessante, né, que a gente sempre comenta isso, que o Kardec ele vai, vamos dizer assim, desenvolvendo as perguntas da maneira que para esclarecer bem essas questões, né, para não deixar dúvida, né. Então ele vai na 925, ó. Por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-los merecidos? Ó. Isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Mas fica sabendo, a riqueza é, do ordinário, a prova mais perigosa que a miséria.
Está lá na questão 814, seguinte, que nós falamos sobre isso, né? No capítulo anterior ali. Na 926, vai continuando. Criando nova necessidade, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Os males desse mundo estão na razão das necessidades factícias que vos criais. Há muitos desenganos se poupa nessa vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidade tem, esse é o mais rico. Olha essa frasinha ali, né? O que menos necessidade tem, esse é o mais rico. Não é o que tem mais dinheiro, não, hein? Ele continua, faz uma outra colocação, provavelmente é porque é outro espírito. Invejai os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis, porventura, que eles está reservado? Se os seus gozos não são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas. O reverso então virá. Deveis, de preferência, lastimá-los. Deus, algumas vezes, permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas apagará. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que deve ser levada em conta. Se eu suportar com coragem, lembrai-vos dessas palavras de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. É que nós temos sempre o hábito aqui, né, ainda, no mundo terreno, de querer comparar aí a felicidade com essas pessoas mais abastadas, mais poderosas. Mas será que elas são felizes, né? Aí é que tá, né? A gente vê esses escândalos nas famílias aí, se você entrar mesmo e começar a conhecer a família dessas pessoas, é complicado, não estou falando de todos, né, mas a maioria que você percebe são realmente bastante complicados, não é porque ele tem uma certa facilidade materiais, não é porque aí é que está a felicidade, né. E na 928, e o Kardec continua lá. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a vossa vocação nesse mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação? Olha aí. Assim é, de fato. E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhe a felicidade por efeito desse desvio. Responderão por ele. E aí, o Kardec vai perguntar: achareis então justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, desde que para isso tivesse aptidão? Cumpre não cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas exigências. Por que haveria de fabricar tamancos o filho de um homem altamente colocado, como dizes? Você pode fazer outra coisa? Poderá sempre tornar-se útil à medida de suas faculdades, desde que não as aplique às avessas. Assim, por exemplo, em vez de um mau advogado, talvez seja um bom mecânico. Isso é bem interessante, que hoje, cada vez mais, se faz esses testes de aptidões, né? Que é meio complicado também, mas normalmente as famílias querem que o filho faça aquilo que da profissão dele, né? Por exemplo, o médico, quer que o filho seja médico. E aí querem fazer advogado, que seja advogado. Isso que ele está dizendo, da vez porque o pai é um bom advogado, o filho tem aptidão para ser engenheiro, que são com relações a questões de relações humanas, ele pode
ser um engenheiro, ou trabalhar em outra atividade exata, não nas relações humanas, né? E assim sucessivamente. Então, isso eu acho que é bastante interessante, que ele coloca aí, para mim, tem muita lógica isso, né? E às vezes a gente percebe isso, que às vezes o patrão, não, você tem que ser médico, você tem que ser advogado, você tem que ser engenheiro, porque é engenheiro, família de engenheiro, e às vezes acontece esses absurdos que acontecem por aí, né? Que ser mal engenheiro, que ele poderia ser um bom advogado, como ele falou, ou poderia ser um bom médico, poderia ser um bom professor, né? Aí o Kardec faz o comentário, ó. No afastarem seus homens de sua esfera intelectual, reside, indubitavelmente, uma das mais frequentes causas de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada constitui fonte inesgotável de revés. Depois, o amor próprio, sobrevindo a tudo isso, impede que o homem fracassou recorra a uma profissão mais humilde. Ele mostra o suicídio como remédio para escapar, que se lhe afigura humilhação. Se uma educação moral houvesse colocado acima de todos os preconceitos do orgulho, jamais se teria deixado apanhar desprevenido. Aqui ele vem falar de novo da importância da educação moral, né? Foi falado bastante no capítulo anterior, no final do capítulo anterior, sobre a questão da educação moral, né? Da importância, né? Que cada vez mais está sendo deixada de lado, né? Nas escolas, em tudo, na sociedade, nas casas, né? 929. Pessoas que há que, baldas de todos os recursos, embora no seu derredor reine a abundância, só tem diante de si a perspectiva da morte. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Nunca ninguém deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. O homem acharia sempre um meio de se alimentar, se o orgulho não se colocasse entre as necessidades e o trabalho. Costuma-se dizer, não há ofício desprezível. O seu estado não é o que desonra o homem. Isso, porém, cada um diz para os outros, e não para si. Conheça a ti mesmo, né? Fácil julgar os outros. E o Kardec vai mais aprofundando mais ainda, lá 930. É evidente que se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar, eles sempre achariam um trabalho qualquer que lhe proporcionasse meio de viver, embora pudesse deslocá-lo da sua posição. Entre os que não têm preconceitos ou os põem de lado, porém não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover sua necessidade em consequência de moléstias ou outras causas independentes da vontade delas? Essa pergunta é interessante, porque daí o Kardec perguntou, não, tudo bem, eu acho que se a pessoa está sadia, tal, tem condições, se ela não tem que ter preconceito, ela tem um serviço lá de fazer limpeza, um serviço sujo, que seja. Hoje nós falamos muito aí de servente de pedreiro, sei lá, qualquer serviço sim, sempre vai ter, só que a pessoa às vezes prefere passar fome do que fazer isso. Mas aí ele Kardec pergunta, e se essa pessoa tem alguma moléstia? Olha a resposta, bem clara também, ó. Numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Isso é claro, né, gente? E o Kardec comenta. Com uma organização social criteriosa e previdente, ao homem, só por culpa sua, pode faltar o necessário. Porém, suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça, na solidariedade, e ele próprio também será melhor. Então, 793, né? Pergunta 931. Por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Nenhuma é perfeitamente feliz.
E ser que julgar e ser a felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamais sofredoras são mais numerosas por ser a terra lugar de expiação. Quando houver transformado em morada do bem e de espírito bom, o homem deixará de ser infeliz. Aí ela lhe será o paraíso terrestre. Então ele começa respondendo aquela linha de pensamento que eu estava falando antes. Nenhum é perfeitamente feliz. O julgar é felicidade. Quer dizer, se você julgar somente porque a pessoa tem o status social lá, o carro lá, riqueza e poder, não é por aí que você vai analisar essa questão de felicidade, né? É isso que ele está colocando aí, né? Na 932. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus? Vou repetir aqui, 932. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja dos bons? Olha aí. E olha essa resposta, gente. Essa aqui é fantástica. Eu gosto muito dessa aqui. Por fraquezas destes. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderão. Olha hoje na nossa sociedade o que está acontecendo. Os bons ficam quietinhos, não pode falar nada, não vou falar nada porque não posso. E os maus, né, intrigam, cheios de audácia, cheios de projetos. E nós, quietinhos, né? Olha aí, hein? Por fraqueza destes. Na 933. Assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? Mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes dependem da vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. A inveja e o ciúme. Felizes os que desconhecem esses dois vermes roedores. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma, nem repouso possíveis. À sua frente, como fantasmas que lhe não, lhe não dão tréguas e o perseguem até durante o sono. Se levantam os objetos da sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. O invejoso e o ciumento vive ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável? E não compreendeis que com suas paixões o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-se a terra o verdadeiro inferno? E Kardec comenta, comentário de Kardec. Muitas expressões pintam energicamente o efeito de certas paixões. Diz-se ímpar de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúme ou de despeito, não comer nem beber de ciúmes, etc. Esse quadro é sumamente real. Acontece até não ter o ciúme objeto determinado. Há pessoas ciumentas por natureza, de tudo o que se eleva, de tudo o que sai da craveira vulgar. Embora nenhum interesse direto tenham, mas unicamente porque não pode conseguir outro tanto. Ofuscas tudo que lhe parece estar acima do horizonte e se constituísse maioria na sociedade, trabalhariam para reduzir tudo ao nível que se acha. É o ciúme aliado à mediocridade.
De ordinário, o homem só é infeliz pela importância que liga as coisas desse mundo. Fazem-lhe a infelicidade, a vaidade, a ambição e a cobiça desiludidas. Se colocar fora do círculo acanhado da vida material, se elevar seu pensamento para o infinito, que é seu destino, mesquinhas e pueris lhe parecerão as vicissitudes da humanidade, como são as tristezas da criança, que aflige pela perda de um brinquedo, que resumia sua felicidade suprema. Aquele que só vê a felicidade na satisfação do orgulho e das apetites grosseiras é infeliz, desde que não pode satisfazer, ao passo que aquele nada pede ao supérfluo, é feliz com os que os outros consideram calamidades. Referimos-nos ao homem civilizado, porquanto o selvagem, sendo mais limitadas suas necessidades, não tem os mesmos motivos de cobiça e de angústia. Diversa é sua maneira de ver as coisas. Como civilizado, o homem raciocina sobre a sua infelicidade e a analisa. Por isso é que esta mais ofere, mas também lhe é facultado raciocinar sobre os meios de obter a consolação e de analisá-los. Essa consolação ele a encontra no sentimento cristão, que lhe dá esperança de melhor futuro, e no espiritismo, que lhe dá a certeza do futuro. Olha aí. Perda dos entes queridos. Olha outro tema bem interessante também aí, quando nós falamos das consolações, né? 934. A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representa uma prova ou expiação. É comum, é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poder comunicar-vos com vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispordes de outros mais diretos e mais acessíveis ao vosso sentido. 935. Que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com o além-túmulo? Não pode haver nisso profanação, quando haja recolhimento e quando a invocação seja praticada respeitosamente e convenientemente. A prova de que assim tende no fato de que os espíritos que vos consagram a afeição acordem com prazer os vossos chamados. Sentem-se felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se isso fosse feito levianamente. Aí o Kardec faz o comentário. A possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma docíssima consolação, pois que nos proporciona meio de conversarmos com nossos parentes e amigos, que deixaram antes de nós a terra. Pela evocação, aproximamo-los de nós, eles vêm colocar-se a nosso lado, nos ouvem e respondem. Cessa assim, por bem dizer, toda separação entre eles e nós. Auxiliam-nos com seus conselhos, testemunham-nos o afeto que nos guardam e a alegria que experimentam por nos lembrarmos deles. Para nós, grande satisfação é sabê-los ditosos, informar-nos por seu intermédio dos pormenores da nossa existência, que
passaram e adquiriram a certeza de que um dia nós iremos a eles juntar. 936. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Essa pergunta é interessante também, né? O espírito é sensível à lembrança e à saudade dos que lhe eram caros na terra. Mas uma dor incessante e desrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus. E, por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que choram e talvez a sua reunião com estes. Aí o Kardec comenta. Estando o espírito mais feliz no espaço que na terra, lamentar-se que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que seja feliz. Figuremos dois amigos que se achassem metidos na mesma prisão. Ambos alcançarão um dia a liberdade, mas um a obtém antes do outro. Seria caridoso que o que continuou preso se entristecesse porque o seu amigo foi libertado primeiro? Não haveria da sua parte mais egoísmo do que afeição em querer que do seu cativeiro e de seu sofrer partilhasse outro por igual tempo? O mesmo se dá com dois seres que se amam na terra. O que parte primeiro é o que primeiro se liberta, e só nos cabe a felicitá-lo, aguardando com paciência o momento em que a nossa turma, a nosso turno, também seremos. Passamos ainda a esse propósito outra comparação. Tendes um amigo que, junto de vós, se encontra em penosíssima situação. Sua saúde, os seus interesses exigem que vá para outro país, onde estará melhor a todos os respeitos. Deixará temporariamente de se achar ao vosso lado, mas com ele vos correspondereis sempre. A separação será apenas material. Desgostar-vos-ia o seu afastamento, embora para o bem dele? Pelas provas patentes que ministra da vida futura, da presença em torno de nós, daqueles a quem amamos, da continuidade da afeição e da solicitude que nos dispensavam, pelas relações que nos faculta manter com eles, a doutrina espírita nos oferece suprema consolação por ocasião de uma das mais legítimas dores. Com o espírito, não há mais solidão. Com o espiritismo, não mais solidão, não mais abandono. O homem, por muito insulado que esteja, tem sempre perto de si amigos com que pode comunicar-se. Impacientemente suportamos as tribulações da vida. Tão intoleráveis nos parece que não compreendemos, possamos sofrê-las. Entretanto, se as tivéssemos suportado corajosamente, se soubermos impor silêncio às nossas murmurações, felicitar-nos-emos quando fora dessa prisão terrena, como o doente que sofre se felicita quando curado, por ser ver submetido a um tratamento doloroso. Tá aí, gente, o que eu tinha preparado para hoje, um tema bastante interessante. E na próxima semana nós vamos dar continuidade a esse estudo, vamos falando das decepções, ingratidões e afeições destruídas. É um tema bastante interessante, né? Alguém quer fazer algum comentário, alguma colocação? Está liberado agora. Boa noite. Pereira, eu não entendi muito bem essa última.
tentei até anotar alguma coisa. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem, no caso assim, alguém perde um ente querido, os que sobrevivem fiquem aqui, né, encarnado, seria isso? Se refletem nos espíritos que as causam. Não entendi. Então, veja bem, isso aqui nós temos exemplo prático, principalmente nos grupos de desobsessão, e às vezes a pessoa comenta que sente a presença do espírito e tal, e fica se lamentando, e aí às vezes quando a gente indiretamente fala o nome da pessoa e vem o espírito, aí é que está aí o espírito que às vezes ele quer sair, quer progredir, quer continuar a sua jornada evolutiva, mas como aquela pessoa fica só lamentando ali, por que você foi, porque precisava tanto de você, você entende? Então ele aquele sentimento aflige ele, que não deixa ele continuar a sua jornada e progredir, entendeu? Nesse sentido. Não, ambos, né? Ambos não, mas ele está referindo mais como que atinge o espírito. Na primeira parte ele falou que é encarnado, tudo bem, que é natural você sentir mais. Você imagina as coisas assim excessivas que a pessoa fica. Puxa, que vai ser de mim agora, que eu não posso fazer nada, ele fazia tudo para mim, e fica se lamentando, né? Você me deixou e tal, aí o espírito que está do outro lado de lá, que às vezes já estava preparado para ir, fica amarrado naquele sentimento ali, né? Ele fica preocupado com aquilo, então ele fica vinculado ali até se libertar. Muitas vezes você tem que, nesses casos aí a gente conversa com o espírito, ele não fala, não, agora você tem que ir e tal, deixar ele sair, mas ele fica ali com... imagina uma mãe, um pai, ou um filho, até que às vezes saiu antes lá, ele vê aquele desespero ali daquele outro que ficou ali, tá entendendo o raciocínio? Que ele fica... Entendi. É nesse sentido que ele está falando. Acaba, né? Não deixando o espírito evoluir, a continuar o seu caminho, né? Por isso que ele está falando o termo todo lá. Poxa, ele já fez a parte dele aqui, ele saiu. É claro, é natural sentir saudade. Ele dá 2 exemplos ali. Um que ele foi, que estava na prisão junto, que se libertou da prisão antes. Isso. E do outro que foi para um outro, foi se curar em outro país, vamos dizer, longe, né? Que estava doente. É natural você ter saudade, mas você sabe que ele está lá, que aquilo era bom para ele, que ele precisava ir, que ele partiu antes, ele foi e libertou antes. Então é difícil isso. Por isso é o entendimento do espírita, né? O espírita tem que entender dessa forma. O espírita, né? Tem que entender dessa forma. A visão da morte tem que ser de uma maneira diferente. É natural você sentir. Natural você sentir assim, o luto dentro do razoável. Né? Puxa, eu sinto saudade, mas você tem que compreender, que fala, puxa, isso faz parte de um processo. Eu falo assim de exemplo meu, porque já tenho pai, mãe falecido, e uma irmã e 2 irmãos, que é mais próximo da família, assim, e eu entendi bem isso. A lembrança do final do pai, que já faz bastante tempo, já agora, né? Mas sempre pensava nos pensamentos positivos, naquele momento que eu estava de alegria, que estava junto com eles, né? Das pescarias, das conversas, das festas, assim, que a final da mãe também, dos encontros. E é assim que nós temos que ser, né? Entendeu? E continuar a vida, né? Entendi, Pereira. Obrigadão. Mais algum comentário? Tá aí, gente. Olha, que tema para estudo, né? Que bacana, né? Olha, o Livro dos Espíritos. Acho que estudando assim, a gente vai conseguindo compreender um pouquinho mais, né? Por isso que eu já até falei na semana passada que nós vamos dar continuidade a esse estudo. Quando terminar aqui, vamos começar a estudar de novo, até nós aprendemos. Né, Acabando o Livro dos Espíritos, vai continuar com o Livro dos Espíritos, é isso? Vamos começar no capítulo 1 de novo e vamos indo de novo. Né? Então tá bom. Sempre tem um entendimento diferente, né? Muito. Eu digo assim, eu já estudei bastante o Livro do Espírito, sozinho e tal. Nunca sabemos tudo, né? Não sabe, né? E aí, quando a gente começa a estudar dessa maneira aqui, eu acho que o que mais aprende é a gente. E você vai olhando isso aqui de novo, você vai lembrando, né, dessas coisas. Foi muito lindo hoje, muito bom, ótimo. Obrigada. Quem gostaria de fazer a nossa prece? A Juliana, que sempre gosta de fazer, né, Juliana? Quer fazer a prece, Juliana? Consegue? Ok. Então, ela está com problema no microfone, então eu vou te fazer a nossa prece final. Então, vamos nesses momentos aproveitar as nossas
vibrações que nós estamos, nossa sintonia com os amigos espirituais que estão conosco, para agradecermos a Deus, primeiramente, por essa oportunidade que estamos tendo, principalmente nessa experiência do mundo terreno, agora, aonde estamos podendo conhecer e nos aprofundarmos um pouquinho mais sobre o mundo espiritual, através dessas obras maravilhosas. E a obra que nós estamos estudando é a base, que é o livro dos Espíritos. Obrigado, Deus, por termos essa oportunidade reencarnatória de aprofundarmos nossos estudos. Obrigado a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso guia, pelo Evangelho que nos dá o caminho de conhecermos as leis divinas. Porque toda essa parte, o último capítulo que nós estávamos estudando, é tudo em cima dos conhecimentos das leis divinas. E o Evangelho nos dá o caminho. Obrigado a todos esses amigos espirituais. Ele, juntamente com a coordenação de Kardec, nos deixou essa obra que vem nos ajudar a desvencilhar o mundo espiritual. Obrigado a todos os amigos espirituais que estão conosco esta noite, nos incluindo, nos ajudando, para podermos transmitir e assimilar esses conhecimentos de grande magnitude. E assim, repleto de gratidão e amor, vamos encerrando o estudo desta noite. Que possamos estar na próxima semana para dar continuidade a mais um estudo do Livro dos Espíritos.